Hoje é um ótimo dia para você começar a cuidar da saúde do seu sono. Já ouviu falar em sono reparador ou em a higiene do sono? Bom, e é exatamente sobre esse tema que eu vim falar com vocês hoje. Nós passamos 1/3 das nossas vidas dormindo. E ao contrário do que muitas pessoas pensam, isso não significa tempo perdido. Afinal, o nosso cérebro não está em repouso. Ele continua preparando o nosso corpo para o nosso próximo dia. Quando eu falo com vocês sobre o sono reparador, esse sono é aquele capaz de produzir hormônios, realizar trocas de fluidos cerebrais e também remover detritos e proteínas que são tóxicas para nós, relacionadas a doenças como, por exemplo, do Parkinson e do Alzheimer. Dormir bem significa alta performance, capacidade de decisão, boa liderança, criatividade, tudo isso e várias outras coisas depende para o seu próximo dia uma boa noite de sono. Eu encontrei uma tabela que retrata conforme a idade que a pessoa tem, quantas horas de sono são necessárias. Então, assim como um bebê, por exemplo, de 0 a 3 meses precisa de 14 a 17 horas por dia e noite, nós, como adultos, a partir dos 18 anos e até aproximadamente os 64 anos, nós precisamos de 7 a 9 horas de sono reparador por noite. Assim como também a partir dos 65 anos é comum a gente precisar de menos 1 hora, de 7 a 8 horas. Então, conforme o tempo que nós estamos da nossa vida, conforme a idade, nós realmente precisamos de horas de sono diferentes em relação às outras pessoas, por conta da nossa evolução, toda essa criação de produção de hormônios. Por exemplo, um adolescente que está nessa fase maior de produção de hormônios, todas aquelas coisas, eles precisam um pouco mais. Tá aqui na tabela que vocês vão ver. Uma criança de 14 a 17 anos precisa de 8 a 10 horas de sono reparador por noite. Então, cada pessoa é diferente, tem a sua necessidade. Então, nós adultos realmente precisamos. Aquela história de que nem eu mencionei para vocês, deixa para dormir na eternidade, essa brincadeira toda, ela não é válida aqui. Quando nós temos menos horas de sono do que o necessário para o nosso corpo funcionar, isso começa a acarretar diversos problemas de saúde para nós. Então, é super importante nós levarmos o nosso sono em conta e não levar isso como uma forma não prioritária. E como vocês bem sabem, até mesmo aqueles que me seguem no Instagram, então se você que está me assistindo ainda não me segue no Instagram, vai lá, eu costumo postar bastante sobre isso. Ultimamente tenho feito um grande acompanhamento em relação ao meu sono e procuro sempre postar para poder tá trazendo mais informações para vocês. Então eu sou uma pessoa que eu gosto bastante de rotina e todas essas coisas me movem. E com o sono não é diferente. Quando nós falamos sobre a higiene do sono, o que de fato ela é? São diversas atitudes que nós temos para transformar o nosso sono em um sono reparador. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, dormir não é simplesmente deitar na cama, fechar os olhos e pronto. Ele também precisa de uma preparação para que, de fato, esse sono aconteça da forma que ele precisa acontecer, produzindo todos os hormônios e todos aqueles benefícios que é necessário, como eu já citei para vocês. Então, a higiene do sono, ela basicamente possui um passo a passo. Então, o que você me indica, Marcela, começando? Eu sempre gosto de falar começando sobre a alimentação. Não deixe para fazer a sua janta, o seu lanche, o que você tiver costume para fazer, tarde, ou melhor, próximo do horário que você vai dormir. Por quê? Quando nós estamos com o estômago cheio, o nosso corpo ele não está preocupado em dormir, ele está preocupado em fazer a digestão daquele alimento que está na sua barriga. Então, o ideal é que você jante mais cedo possível. Vamos supor que você é uma pessoa assim como eu, dorme 9h30 da noite. O ideal é que 7h30 ali seja a sua última refeição, para que o seu corpo tenha pelo menos essas 2 horas para poder fazer toda essa digestão, para quando chegar às 9h30, que for o horário que você for dormir, o seu corpo não entre em conflito, porque a digestão sempre acaba vencendo. E aí você fica com aquele sono picado, fica acordando várias vezes e não consegue, de fato,
dormir profundamente. Então, comece a sua higiene do sono cuidando da sua alimentação, jantando pelo menos 2 horas e meia antes do horário marcado que você tem para poder dormir. Além de cuidar da alimentação, outra coisa que eu gosto muito de mencionar é sobre estabelecer um lugar, um templo do sono, onde seja propício para você dormir. Ou seja, se tiver luzes acesas, modem, todas essas coisas, o ideal é que você tampe para que aquelas luzes não sejam um problema para você durante o seu sono. É importante também mencionar que a televisão ela é um grande vilão do nosso sono reparador. E não só do reparador, até o nosso sono mesmo. Porque quando nós temos uma televisão de livre acesso, é muito mais difícil, principalmente quando estamos no meio de um seriado, desligar tudo e começar a dormir. Nossa cabeça ainda fica funcionando em prol daquele seriado que nós estamos assistindo. Então, o ideal mesmo é que não tenha uma televisão no seu quarto. Então, além de tampar os LEDs, não ter uma televisão, transformar sempre o seu quarto em um lugar tranquilo, onde a sua mente entenda que ele foi um local feito para você dormir, permanecer ele sempre mais fresco, entre 17 a 20 graus é o ideal para o nosso corpo ter um processo mais fácil para poder começar a dormir. E além de tudo, um fator super importante que é escuro. O quarto precisa escuro. Escuro quanto, Marcela? Quando todas as luzes, tudo estiver apagado, o ideal é que você não consiga enxergar nem a palma da sua mão. Porque o fator do quarto estar escuro também te ajuda. Então, a questão do quarto fresco, quarto escuro, sem televisão, sem nenhuma luz para poder te atrapalhar, é um templo do sono perfeito para poder transmitir toda aquela paz e a tranquilidade que o seu sono precisa e que ele merece. Então, além da alimentação, do templo do sono, eu também gosto sempre de mencionar sobre respeitar o horário de dormir. Se todos os dias você marcou que você vai dormir às 21h30, exceto aquelas exceções, tem um aniversário ou alguma coisa assim do tipo, o ideal é que todos os dias você vá dormir no mesmo horário, porque o seu corpo começa a entender e ele funciona melhor com uma rotina. Então, quando ele sabe que 9h30 ele vai dormir, toda aquela preparação, o corpo já vai estar tão acostumado que ele vai girar uma chavinha e você automaticamente vai começar a dormir quando você também levar em consideração todos esses outros fatores da higiene do sono. E outro fator que para muitas pessoas podem ser difícil ou complicado é a questão do celular, dos tablets, da televisão, dos smartphones, enfim, todos aqueles estimulantes para os nossos olhos. Quando nós estamos mexendo no celular, assistindo algum tipo de vídeo, o nosso cérebro está em constante movimento e ele está em constante absorção de informação e ele está funcionando sempre muito rápido. Então, a questão dos aparelhos eletrônicos é sempre muito interessante que você fique pelo menos 2 horas sem mexer no celular antes de dormir. É difícil? É difícil. Então, é o que eu sempre falo. Comece com um tempo que é interessante para você. Eu, por exemplo, eu começo sempre com 30 minutos. Então, 30 minutos antes de dormir, eu sempre solto o celular, coloco ele já para carregar e não mexo mais. Mas o ideal é que esse tempo vá aumentando conforme os dias vão passando. Então, de 30 minutos, no outro dia 40, assim por diante, até você encontrar um horário que seja interessante para você e que funcione para você. Então, a higiene do sono, basicamente, é você ter essa rotina bem estabelecida. São passos que você pode estar realizando para poder transformar o seu quarto, o seu cenário, a sua vida, tudo mais num ambiente perfeito, numa estratégia perfeita para você ter uma excelente noite de sono. E eu te encorajo hoje a começar a cuidar da saúde do seu sono. Ao você acordar, você vê como que você está se sentindo. Um dos grandes indícios que você está dormindo mal é o simples fato de você acordar cansada ou cansado. Isso não é certo e isso não é comum, não é o normal. Nós precisamos descansar no período do sono, no período da noite, para que no próximo dia nós possamos render e ter todos aqueles benefícios que eu citei para você nesse vídeo. Então, comece hoje cuidando do seu sono, da sua alimentação e de todos esses fatores para você ter uma excelente higiene do sono. Não perca tempo, me siga no Instagram, comece a se inscrever
no meu canal, mande esse vídeo para outras pessoas que também querem cuidar da higiene do sono e do sono reparador. E eu vejo você no próximo vídeo.